Oi, gente! Esses dias eu estava assistindo um vídeo do Cameron Herold e ele dizia que a gente deveria educar as nossas crianças para serem empreendedoras. Isso desde a escola, sabe? A gente muitas vezes nas escolas não tem esse tipo de matéria, obviamente. As pessoas não ensinam a gente a negociar, a precificar, a entender como funciona o mundo do empreendedorismo. A gente é educado muitas vezes de forma muito padrão. A gente quer que todas as crianças sejam iguais, como um robô, altamente disciplinadas, não tendo voz para discutir, para debater com nós pais, por exemplo. A gente não quer que as crianças pensem muito, a gente só quer que elas nos obedeçam e deu para a bola, e não é bem assim. Muitas vezes as crianças elas têm argumento e é muito interessante quando você permite que essa criança tenha argumento, porque ela realmente bate de frente contigo de uma forma que você percebe o quão inteligente essa criança é. E a gente deve usar isso como benefício, como aprimoramento dessa forma da criança pensar. E não simplesmente achar que a criança não tem voz, que ela não tem que ter escolha e tem que fazer só o que a gente quer, né? Por exemplo, uma criança que é muito comunicativa, que gosta de se expressar, que gosta de falar, a gente deve pegar essa vantagem dessa criança e, por exemplo, conseguir um professor de retórica para poder ensiná-la a usar isso a favor dela, né? E não, por exemplo, enfiá-la num monte de cursos e de coisas e mais coisas para ela fazer, sendo que nem tem a ver com a personalidade dela. A gente deve usar a individualidade da criança a favor dela mesma. E com isso, o que acontece? A gente cria pessoas que são respeitadas desde pequena, respeitadas em sua individualidade. Então não é comum a gente ter educação para que essas crianças aprendam a ser empreendedores, empresários. Não, a gente quer que elas estudem, que elas façam uma faculdade, que elas prestem um concurso público e sigam naquela carreira até que, se ela tiver sorte e não mudar nada no governo, ela um dia vai se aposentar naquilo ali. Mas e durante esse período todo da vida dela? Ela foi feliz naquilo que ela fez? Ela realizou realmente o sonho dela? Ela realmente se expressou naquilo que ela gostaria? Ou ela fez apenas aquilo que a sociedade disse para ela que era o certo a fazer? Mas os empreendedores são o quê? São pessoas que veem o problema do mundo, veem o problema do outro e tentam achar a solução para aquele problema. E a criança, ela é naturalmente muito criativa, então a gente deve usar isso, essa criatividade, essa liberdade que a criança tem de pensamento, para que a gente treine essa criança a achar realmente soluções para os problemas que as pessoas têm e usar isso a favor dela para que ela aprenda a ganhar dinheiro com isso. E por que não, né? É aquela história, né? A gente tem que ensinar a criança a fazer por si mesmo e não ficar esperando tudo pronto de bandeja na frente dele. Porque quando a gente ensina as crianças a perceber essas suas aptidões para empreender, desde cedo, a gente vai estar criando pessoas que pensam em soluções e que negociam e que sabem o que estão fazendo desde muito novas, e com isso elas não vão precisar ficar dependendo de ajuda do governo para conseguir alguma coisa, e sim vai estar criando soluções para elas mesmas crescerem por si próprias. Sabe, às vezes as pessoas educam as crianças para que elas, enfim, estudem durante toda uma vida, para entrar em uma grande companhia, por exemplo, em uma empresa, em ter um alto cargo. Mas quem que criou essa empresa? Foi aquela pequena porcentagem que teve coragem de empreender, que teve coragem de botar a sua marca no mundo e para que essas outras pessoas pudessem trabalhar. Então, quem são essas pessoas que criam? Essas pessoas é que devem ser educadas para serem realmente empresários e empreendedores de sucesso no futuro. Mas as pessoas têm tanto medo que as crianças se despertem logo para o trabalho. E aqui, por favor, eu não estou dizendo que criança tenha que trabalhar, não tô levantando a bandeira do trabalho infantil, não é nada disso. O que eu estou dizendo aqui é que a criança ela deve aprender como que funciona o trabalho, aprender o valor que as coisas têm, aprender a negociar, porque com isso, no futuro, ela vai estar muito mais desperta para ser uma empresária, um empresário de sucesso. Mas a gente bloqueia a criatividade dessa criança, a gente corta os seus sonhos, a gente corta bloqueia a forma como ela pensa. É isso que acontece numa sociedade comum. Porque a questão aqui é educar a criança para que ela enxergue um problema, uma demanda,
uma necessidade da sociedade à sua volta, dos seus coleguinhas, da própria família, enfim, da sociedade à sua volta, que ela descubra isso e use isso a seu favor para ganhar dinheiro, porque isso não é problema nenhum. É uma forma honesta, criativa de solucionar um problema para alguém e se beneficiar com essa solução. Porque se a própria escola tivesse o costume de enxergar as suas crianças, seus adolescentes de formas individuais e usar isso a favor dessa criança, entregando matérias sobre empreendedorismo, sobre negociação, sobre precificação, enfim, sobre tudo que envolve o mundo do empreendedorismo, nós teríamos uma sociedade muito mais bem solucionada, muito mais bem resolvida num futuro muito próximo. É aquele negócio, é ensinar a criança o valor do dinheiro, o valor do não desperdício, de aproveitar e de valorizar aquilo que ela já tem. E também do valor, financeiramente falando mesmo, daquilo que ela te pede. Aquilo que ela te pediu, quanto que você tem que trabalhar para que ela tenha aquilo que ela está pedindo. Né? Mostrar para ela realmente o valor financeiro daquilo ali. Se for muito caro, é entender quanto de trabalho a mamãe e o papai têm que trabalhar, quantas horas de trabalho tem que trabalhar para comprar aquilo ali, se ela realmente precisa daquilo ou se aquilo não é só um desejo momentâneo, né? E explicar para ela realmente o valor financeiro daquela coisa que ela está querendo. Uma coisa muito interessante também que eu achei no TED dele é que ele comentou que mesada ensina as crianças a querer procurar por um emprego e esperar por um salário. Porque isso você acaba ensinando para ela a esperar por um contra-cheque comum. Enquanto que nós deveríamos, na verdade, ensinar elas a procurar alguma coisa que ela poderia fazer, a descobrir o que ela poderia fazer para negociar e ganhar dinheiro sobre isso. E entendam aqui que eu não estou dizendo, por exemplo, que os afazeres domésticos devem ser recompensados financeiramente. Não é isso que eu estou dizendo, não. A criança ela deve sim aprender a arrumar a sua cama, a colocar a louça na pia. Quando ela é maiorzinha, pode te ajudar a limpar a casa, a organizar o próprio quarto. E isso eu não estou dizendo que tem que ser recompensado financeiramente, não, porque isso é obrigação de todo mundo da casa. Todo mundo que mora nessa casa tem que ter as obrigações domésticas. Mas, por exemplo, às vezes essa criança pode juntar folha no quintal, pode ajudar a fazer determinadas coisinhas que não seria, digamos, obrigação e tentar negociar com você como que ela pode ganhar sobre isso. Isso ela já vai aprendendo aí a negociação, a entender como que ela pode se beneficiar de um problema que tem, digamos, ali na sua casa, na vizinhança. Às vezes ela pode estar ajudando um vizinho a cortar grama, uma criança maior, por exemplo, a organizar alguma coisa, e aí com isso ela ganhar um dinheiro sobre isso. O que isso acontece? Quando ela ganha o dinheirinho dela, ela pode guardar no cofrinho, certo? Guardando no cofrinho durante você pode determinar um período, 6 meses, 1 ano, enfim, ou todo mês, ela junta o dinheirinho dela. E aí o que você faz? Olha, 50% desse valor vai para os brinquedos, digamos, que daí ela pega e compra o que ela quiser com aqueles 50%. Os outros 50% vai para a conta bancária dessa criança e ela pode ir contigo até o banco para poder depositar esse valor. E ela sabe que é importante desde cedo que ela poupe o dinheiro dela, que parte do dinheiro dela sempre vai para uma poupança ou para um investimento para que ela possa futuramente usufruir esse valor de uma forma muito mais inteligente. Por exemplo, tem pessoas hoje em dia que esperam ter 30 anos de idade para começar a fazer uma poupança, um investimento, uma forma de ganhar dinheiro, de guardar dinheiro e até mesmo da sua aposentadoria privada. Então, quer dizer, ela perdeu 25 anos da vida dela que ela poderia já estar poupando, poderia já estar investindo ou até mesmo pagando uma previdência privada, sei lá, alguma forma dessas, para que futuramente ela possa ter muito mais facilidade em conseguir o dinheiro que ela precisa para se manter aí durante a vida dela. Outra coisa que eu achei extremamente interessante que ele falou é que a gente não deve ler historinha todos os dias para os nossos filhos. A gente deve escolher ali 3, 4 dias da semana para ler historinha, se for o hábito da família, que eu acho que é muito bacana,
E nos outros dias você entrega 4 objetos para essa criança e diga: agora me conte uma história com esses 4 objetos. Olha que legal! Você vai estar ajudando a criança a ter criatividade, a desenvolver o seu pensamento, a desenvolver a sua forma a sua habilidade de estar ali falando, de estar inventando, de estar argumentando para contar uma história. Eu achei isso muito legal. Outra coisa, incentive seu filho a falar em público, sabe? Fala com ele que ele tem que argumentar e falar na frente das pessoas, nem que seja das pessoas só próximas no início, mas depois, quando tiver uma atividade na escola, alguma coisa, vai incentivando ele a participar das atividades que as professoras inventam, do teatro, de música, enfim. Use isso para que seu filho solte a sua criatividade e destrave também essa questão da fala, de falar em público, de não ter vergonha, porque isso vai ser muito importante para o futuro dele, quando ele tiver que realmente tá falando dos seus negócios, tá vendendo o seu peixe, tá falando da sua empresa, né? E também, olha, quando você estiver em algum lugar que você, enfim, saiu com seu filho, foi num restaurante e foi mal atendido, por exemplo. Mostra para ele que aquilo foi um mau atendimento, do porquê que isso é prejudicial para aquele restaurante, aquela coisa que aquele funcionário fez, ele não foi um bom funcionário, ele não atendeu bem aquele cliente, e mostra para ele também o contrário. Quando um atendimento foi muito legal, que você adorou o serviço daquela pessoa, mostre também para essa criança, fala, olha que bacana que essa pessoa fez, eu não ia levar aquele produto, mas ela me convenceu, o jeito dela de falar, o jeito dela de ser tão educado me fez querer ter aquele produto ou aquele serviço que ele me ofereceu. Mostra isso para o seu filho desde cedo, porque ele vai começar a perceber quando uma atitude é bacana e quando ela não é. E outra coisa que também pode até ser um pouco polêmico, mas eu acho muito bacana. A gente deve sempre ensinar nossos filhos a ser altruístas, a doar alguns dos seus brinquedos, aqueles que ele não usa mais. Mas parte desses brinquedos, aqueles assim que são bacanas, que ele pode negociar, por que não ensiná-los a negociar? Por que não ensiná-los a trocar com outra criança, por exemplo, ou até mesmo vender os seus brinquedos antigos? Por que não? Porque na verdade, igual eu falei, parte dele você doa, porque realmente a gente tem que ensinar para eles que a gente deve doar sim coisas que nós não estamos usando. Mas por que não negociar também parte desse brinquedo? Por que não vender um brinquedo que está super legal e com esse dinheiro ele conseguir comprar um outro que ele tanto quer? Né? Então eu acho isso muito interessante, eu achei a palestra dele sensacional falando sobre como fazer para nossas crianças, educar nossas crianças para serem empreendedoras, porque isso vai fazendo com que a criança seja mais esperta, seja mais ativa, seja mais, sabe, sagaz e faça com que o futuro dessa criança realmente seja muito mais fácil em vários sentidos do que ele ficar esperando que as coisas cheguem e caem no seu colo, porque infelizmente isso não acontece. Se a gente não vai atrás das coisas que a gente quer, as coisas não vão até nós, não vão chegar até nós de bandeja. Então, mostre para o seu filho como é bacana ser empreendedor, como é bacana fazer aquilo que ele sonha em fazer. Não que esteja errado ensinar as crianças a ser médico, advogado, sei lá, enfermeiro, enfim, o que a criança quiser, outros tipos de profissões. Mas principalmente é observar a forma como essa criança naturalmente é e explorar isso positivamente na vida dele desde cedo, mostrando para ele os caminhos que ele pode seguir para empreender de forma mais fácil e mais clara na vida dele. E aí, gostaram desse assunto?